No que foi transformado o PDT? O PDT foi transformado num partido sem rumo algum, sem princípio algum. Porque o PDT hoje, que fala em nome do trabalhismo, hoje não age como um partido que respeita de fato o trabalhismo. Porque é muito fácil ficar dizendo que eu admiro o Brizola, que eu admiro o Jango, que eu admiro o Darcy, que eu admiro Abdias, que eu admiro tantos nomes do trabalhismo histórico, como Getúlio, Pasqualini, e não colocar nada em prática, a minha prática ser outra. O PDT, que se diz um partido de centro-esquerda e um partido vocacionado ao trabalhismo, é hoje um partido que, na verdade, é mais um puxadinho do PT. E por escolha própria, porque o seu Carlos Lupe, que hoje ocupa o Ministério da Previdência, hoje está lá pressionado, porque o Lula, por exemplo, em nenhum momento fez um movimento para extinguir essa reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria do brasileiro. Nenhum momento. Mas o seu Carlos Lupe e os seus estão com seus carguinhos lá. Então o trabalhismo hoje, o que é? É ficar devotando o passado, congelá-lo lá, estancá-lo lá, ele fica congelado assim, e todos com carguinhos em volta do governo Lula ou dos governos do PT, que é o caso, por exemplo, do pessoal da minha cidade. Então aí tu não pode criticar o PT. Porque se tu criticar o PT, se criticar o Lula, mas o Ciro faz ataques ao Lula, que isso favorece o Bolsonaro. Por que tá criticando? Não é hora de criticar o governo, porque nós estamos num momento difícil. E quando é que é hora? Nunca é hora para criticar, porque dentro do PDT não existe democracia. E eu estou falando isso porque eu vivi isso, porque eu estive lá dentro. Porque dentro do PDT da minha cidade, o presidente que não poderia manter-se presidente tinha que largar o osso, porque já tinha cumprido 2 mandatos e não podia ir para o 3º mandato, e ele foi lá e fez, com o aval do seu Pompeu de Matos. Aí eu saí, porque eu não tinha como ficar ali no ambiente onde as pessoas respeitam a lei quando lhes convém. Quando não lhes convém, eu vou lá e desrespeito a lei. Ou eu sou legalista agora, ou não sou legalista. Ponto. Então essa história que tu recebe dessa gente que diz aí, que agora não é hora para criticar o PT. Eu recebi de um dirigente do PDT, que o Ciro faz infundadas, não sei o quê. Porque a agressividade do Ciro não foi agressivo em nenhum momento. Você pode falar o que você quiser da última palestra do Ciro. O Ciro até, inclusive, no momento em que teve um cara exaltado, ele até amenizou a situação, brincou com a situação. Eu tenho outras críticas ao Ciro, não essas. Porque no que ele fala, no que ele denuncia das coisas erradas do petismo, ele não está errado, não. Mas todos aqueles que ousaram duvidar e mostrar os erros de Lula, todos esses foram massacrados por esse tipo de comentário ridículo, que não é hora de criticar. O Plínio de Arruda Sampaio foi um deles. A Heloísa Helena foi outra. O Luiz Carlos Prestes também. Porque todos que ousaram dizer que o PT não estava fazendo um governo de esquerda, que o PT era uma esquerda torta, que tinha problemas, que a sua prática não condiz com aquilo que ele fala, todos esses foram atacados e tudo mais. O Ciro passou por isso, o último foi o Ciro, que sofreu o quê? Durante o primeiro turno da campanha. Um terrorismo eleitoral aceito pelo bolsonarismo, que agora fica enchendo o saco porque o Ciro votou no 2º turno no Lula. Olha, ele tinha 2 lá, ele optou como um partidário em um dos 2. Eu acredito que jamais ele ia apoiar o Bolsonaro. Aí os bolsonaristas que se chororou. Vocês não votariam no Ciro mesmo, então vem encher o saco aqui. Vem me encher a paciência com blá blá blá, o chororô. Tá recalque, é recalque.
Então, assim, sinceramente, eu não tenho paciência com isso, sabe? Aí tu tem que escutar esse petismo velado dentro do PDT, que está mais exposto do que nunca, que não é hora para criticar o governo, porque, olha, nós temos que ver que... Não temos que ver nada. Em 5 meses, teto de gastos com outro nome. Orçamento secreto. Manutenção da reforma trabalhista e previdenciária. Banco Central na mão dos bancos. Juro, um dos mais altos do planeta. Desemprego aí campeando. Pessoas passando fome. E nada foi feito. Eu não estou dizendo que em 5 meses você consiga resolver problemas de anos estruturais assim. Eu sei disso. Mas esse governo só muda nomes, só faz shows pirotécnicos. E, aliás, os últimos shows pirotécnicos é de baixaria. É o Lula chamando o Bolsonaro que tem rabuinho preso, é a Gleisi Hoffmann falando que a Michele Bolsonaro não tem moral, que é santinha do pau oco. E vocês são o quê? Hipócritas. Hipócritas. É isso que vocês são. E agora, para coroar a cereja do bolo, é um PL que prevê a censura. Porque se eu não criticar com esse projeto de lei virando lei, o incriticável governo Lula, o Mandela do Brasil, Lula, talvez eu seja cortado da plataforma, porque eu não estou falando coisas que eles querem ouvir. Que vocês querem ouvir. Vocês querem ouvir só bajuladores, pseudos conceitos. Enquanto isso, os bancos estão aí, ganhando dinheiro, a indústria, né, diminuindo cada vez mais, o desemprego crescente, e vocês falando se vamos usar o todes ou todos. Sabe, o PDT tá nessa também. Ai, nós somos trabalhistas. Ai, nós somos trabalhistas. Uhul! Jango! Uhul! Brizola! É só na frente, porque lá dentro não. Eu me lembro muito bem quando um dia, 13 de março, tinha almoço no PDT da minha cidade. O presidente não estava na sede naquele dia, mas ninguém ia falar nada, porque dia 13 de março, para quem é trabalhista de verdade, 13 de março é tão importante quanto o 24 de agosto. É tão importante quanto o 19 de abril. É tão importante, né, quanto o 22 de janeiro. Sabe o que é dia 13 de março, né? Se você não sabe, 13 de março é o dia do discurso de Jango na Central do Brasil. E aí eu peguei e fiz um discurso, que ninguém se atreveu a fazer nada pro Jango. Eu fiz um discurso lá pro Jango, lá exaltando o Jango. E o meu candidato na época, vereador, que hoje até é secretário, inclusive, olhando com uma cara cínica, debochada na minha cara, porque eu estava exaltando o Jango. Mas eles são os trabalhistas raízes. Eles são os... Eu tenho um rasgo de vocês. Aí vocês perguntam se um dia eu vou voltar para o PDT? Para esse PDT? Mas nem, pau. Tem vergonha na cara. Para esse PDT? Não. Para esse bando de fisiológicos? Tem um amigo meu que de uma cidade aqui vizinha. O cara tem que sair da cidade. Eu, no meu caso, eu saí, graças a Deus, eu nunca sofri ameaças. Que também não, né, seria ainda mais absurdo ainda. Mas o cara está sofrendo ameaças dentro do partido. Ameaças. Tendo que sair porque ele é sozinho. E isso tu não vê, né, seu Ciro Gomes? Agora também vai acreditar pro senhor. Porque o senhor, né, trouxe o pessoal para dentro do partido, mas o senhor deixou nós, todo mundo a Deus dará. O senhor deveria olhar para a sua base. Por isso que o senhor perdeu base hoje. Por quê? Porque o senhor não olha os canais do YouTube, o senhor não olha quem são os filiados que entraram pelo seu trabalho, pela tua manifestação. Tu quer ficar nas altas rodas de conversa, dos debates intelectuais? Beleza.
Então assuma essa posição e deixa a gente lutar, né? E quem sabe, né, se tu permitir, então, que a gente se valha do teu projeto e criemos a nossa liderança para que a gente possa fazer um debate do nosso jeito. Porque talvez a gente tenha essa capacidade também. Tá? E é isso que eu tenho para dizer, tá, gente? Aqui eu falo o que eu penso. Se não gostou, eu sinto muito. Se você gostou, já deixa o joinha, inscreva-se no canal, se você é inscrito, né, se você já chegou aqui, não é a primeira vez, né? Eu sei que você se inscreveu, se você chegou pela primeira vez, aqui é o canal Falando de História, eu sou o Noé Gomes, eu falo o que eu penso, ninguém me patrocina porcaria nenhuma, então eu falo o que eu penso aqui. Tá? E seja bem-vinda ou bem-vindo se você realmente quer debater com a coerência. Eu digo a verdade, que verdade é uma coisa, depende do que é verdade, né? Infelizmente nós estamos vendo esse processo. Mas há coisas que a gente sabe que são ou não são. E é isso que eu tenho para dizer. E é isso, tá? Aos petistas velados do PDT, tá? Todo o meu desprezo, tá? E o meu desabono. Aos trabalhistas que realmente estão dentro do PDT ainda resistindo ou estão fora, como é o meu caso, a minha reverência e o meu respeito, tá? É isso.